No começo tudo é novidade. Existe um pequeno ser chegando ao mundo sem saber nada sobre ele. Cada som é uma descoberta. Cada rosto é uma surpresa. Cada passo é uma conquista. Os primeiros anos são de perguntas. A criança olha para tudo ao redor tentando entender como a vida funciona. Ela aprende palavras, aprende regras, aprende a diferença entre o certo e o errado. E quando ela cresce, existe uma vontade que quase toda criança carrega. Ela quer ser grande. Ela olha para o adulto e imagina que eles sabem tudo. Que quando crescer, finalmente terá liberdade. Que quando tiver a própria idade, todas as respostas estarão em suas mãos. Mas o tempo passa, e aquela criança começa uma nova fase. Ela entra em um mundo maior, conhece pessoas novas, faz amizades, descobre sonhos, começa a imaginar o futuro. A juventude chega trazendo energia, coragem e vontade de viver. É uma fase em que parece que o mundo inteiro está esperando para ser descoberto. O jovem acredita que tem todo o tempo do mundo. Ele quer experimentar, quer escolher seu próprio caminho. E muitas vezes acredita que já entende a vida. Os conselhos dos mais velhos parecem distantes. Parece que eles não conseguem enxergar o mundo como ele é hoje. Mas existe algo curioso na vida. Muitas vezes, quem tem mais vontade de viver é justamente quem ainda não percebeu o quanto a vida passa rápido. Então os anos continuam, e aquela juventude começa a dar lugar a uma nova etapa. A vida adulta chega. Agora aparecem responsabilidades que antes pareciam tão distantes. O trabalho, as escolhas, as preocupações, as contas, os planos. A pessoa começa a construir sua própria história. Ela corre atrás dos seus objetivos, tenta conquistar seu espaço, tenta cuidar daqueles que ama. E no meio dessa correria, acontece algo que quase ninguém percebe. A pessoa que antes achava que os adultos não entendiam, nada começa a perceber que eles carregavam batalhas que ela não conseguia enxergar. Ela começa a entender que a vida não era tão simples quanto parecia, que cada escolha tinha uma consequência, que cada caminho tinha um preço. Mas mesmo na vida adulta existe uma busca. A pessoa tenta encontrar equilíbrio, tenta organizar tudo, tenta ensinar os mais jovens, tenta mostrar aquilo que aprendeu. E talvez esse seja mais um dos grandes paradoxos da vida. Um dia nós não queríamos ouvir os conselhos de quem já tinha vivido. E depois de algum tempo nós desejamos que os mais jovens ouçam aquilo que demoramos anos para aprender. Mas o tempo continua passando. Até que chega uma fase em que a pessoa começa a olhar menos para frente e mais para trás. Ela percebe as marcas do caminho. Lembra de quem era. Lembra dos sonhos que tinha. Lembra das pessoas que passaram pela sua vida. E então acontece algo que muda toda a forma de enxergar a história. Ela percebe que aquela criança, aquele jovem e aquele adulto nunca foram pessoas diferentes. Sempre foi a mesma pessoa. A criança que queria crescer. O jovem que achava que sabia tudo. O adulto tentando achar seu lugar no mundo. Todos estavam dentro dela. É nesse momento que aparece a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria de alguém mais velho não vem apenas dos anos que passaram. Ela vem de ter vivido cada uma dessas fases. Ela entende a criança porque um dia também precisou aprender. Ela entende o jovem porque também já teve sonhos e pressa. Ela entende o adulto porque também carregou responsabilidades. E talvez seja por isso que muitas vezes uma pessoa mais velha tenta aconselhar. Não porque acredita saber tudo, mas porque já andou por caminhos que outros estão começando a percorrer. Ela tenta colocar ordem onde existe confusão. Tenta mostrar aquilo que os anos a ensinou. Tenta entregar em algumas palavras aquilo que levou uma vida inteira para aprender. E talvez esse seja o paradoxo da existência. Quando somos jovens, temos força para mudar o mundo, mas ainda estamos aprendendo a entendê-lo. Quando envelhecemos, entendemos muitas coisas que antes pareciam invisíveis. Mas o tempo já nos ensinou que não podemos voltar atrás. Por isso, talvez a vida não seja uma caminhada para chegar a algum lugar. Talvez a vida seja um caminho inteiro. Cada fase. Cada erro, cada aprendizado, cada pessoa que encontramos, cada momento que ajudou a construir quem somos. Porque no final, quando olhamos para trás, percebemos que nunca existiram vidas diferentes. A criança, o jovem, o adulto, o idoso. Era uma única história. Era uma única pessoa. Era uma vida inteira acontecendo, capítulo por capítulo. E talvez a pergunta que fica não seja quanto tempo ainda temos, mas o que estamos fazendo com o capítulo que estamos escrevendo agora. Porque um dia a criança que fomos vai olhar para trás. O jovem que sonhou vai lembrar dos caminhos que escolheu.
O adulto que lutou vai olhar tudo que conquistou. E aquele que chegou à velhice vai entender que nenhuma fase foi perdida. Cada momento teve um significado. Cada dificuldade ensinou alguma coisa. Cada pessoa deixou uma marca. Cada capítulo ajudou a escrever a história que hoje existe. Talvez a maior sabedoria da vida seja perceber que não precisamos esperar chegar ao final para valorizar a caminhada. Porque aquilo que hoje parece apenas mais um dia, amanhã pode ser uma das lembranças mais importantes da nossa história. Então, antes que o tempo leve mais um capítulo, olhe para o momento que você está vivendo agora. Valorize quem está ao seu lado. Preste atenção nos pequenos detalhes. Porque a vida não acontece apenas nos grandes momentos. Ela acontece nas coisas que muitas vezes deixamos passar. E um dia, quando olhamos para trás, talvez descobramos que os momentos mais simples eram justamente aqueles que mais significaram. Se essa história fez você refletir sobre sua vida, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem e se inscreva no canal Além do Paradoxo. Porque muitas vezes, o maior paradoxo não está no mundo ao nosso redor. Está na forma como passamos pela vida sem perceber o valor de cada instante. Abraços.